E olha só, representantes dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, e de Israel, bem como uma delegação política do Hamas, se reuniram nesta terça-feira com funcionários do Egito e do Catar para discutir uma possível nova trégua no conflito e a troca de reféns por prisioneiros. Nesta nova sessão de negociações, os altos representantes da CIA e da Mossad discutirão as emendas apresentadas pelos terroristas para modificar a proposta antes das recentes tratativas em Paris. Ainda nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã se reuniu no Catar com o chefe do gabinete político do Hamas para discutir os últimos acontecimentos na faixa de Gaza e na região. Roberto Mota. É uma situação muito complicada. Não há nenhuma saída fácil. Eu li recentemente um artigo do professor Neil Ferguson, é um britânico, professor britânico, em que ele imagina um cenário em que os Estados Unidos são derrotados na Terceira Guerra Mundial. E aí ele especula quais seriam as consequências dessa derrota. E ele diz que uma derrota como essa poderia ser o resultado de vários cenários, né? Por exemplo, a Rússia derrotando a Ucrânia de forma avassaladora, ou o Irã conseguindo colocar a mão em armas nucleares, a China resolvendo bloquear Taiwan, né, onde são feitos a maioria dos chips usados no mundo inteiro, ou a derrota de Israel. Imaginem um cenário em que Israel perde a guerra contra o terror. E Israel deixa de existir. E Ferguson é muito crítico do governo americano. Ele diz que os americanos talvez não entendam as consequências de permitir que um desses cenários aconteça. E eu concordo com Ferguson. Eu acho que o que está em jogo na guerra entre Israel e Hamas é muito mais do que a simples existência de Israel, embora isso já seja muito. Imagine a quantidade de pessoas que serão mortas se Israel perder essa guerra. Agora, as consequências são muito maiores do que essa. Se Israel cair, cai um dos pilares do Ocidente e ninguém conseguirá prever o que vem depois disso. E a gente continua falando sobre esse conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, uma possibilidade de negociação para liberação de reféns e envolvendo um novo cessar-fogo. Quero ouvir Zé Maria Trindade. É um momento muito complexo, né? Para ter uma ideia, eu vi uma publicação hoje de que a Rússia já estaria se preparando para, dentro de uma década, enfrentar uma guerra com países que hoje estão do lado contrário. Na área econômica, eu já ouvi especialistas dizendo que a grande potência do mundo já não é mais os Estados Unidos, e sim a China. Os Estados Unidos têm esta empatia mundial muito maior, muito mais exacerbada do que a China, isso é uma grande vantagem. Os Estados Unidos têm um poder bélico bem superior à China, o que é um sinal de respeito, né? Mas isso pode mudar, já que a China também está investindo em tecnologia na área bélica, isso é problema. E sobre a possibilidade de, em breve, termos um atentado terrorista com o uso de artefatos nucleares, ou seja, bomba atômica, é real. O que me dizem é uma questão de tempo, saber quando, né? E o Brasil não tem pesquisa nessa área, é proibido, duplamente proibido. Proibido pelos acordos internacionais assinados e aprovados no Congresso e proibido pela Constituição. A Constituição brasileira proíbe pesquisas na área nuclear para a produção de armas, para você ter uma ideia de como erraram os constituintes. Então, esta é uma realidade, é uma previsão, sim, de futuro. Sobre esta guerra de Israel contra Hamas, eu venho falando desde o início do primeiro tiro, que o Hamas venceu quando demonstrou força, quando demonstrou organização militar, quando demonstrou resistência política e estava travando uma guerra de comunicação que eu vejo que está ganhando. Porque até os Estados Unidos que apoiavam Israel estão recuando no apoio porque as consequências em termos de imagem para defender Israel estão crescendo. Por quê? Porque o Hamas tem um grupo muito grande na área de comunicação, espalha essas imagens horrorosas, porque toda guerra é horrorosa. Toda guerra é horrorosa. Ninguém lembra
mais de Hamas invadir Israel e matar pessoas inocentes e sequestrar pessoas inocentes. Ninguém se lembra mais. O que agora está discutindo é as bombas que caem sobre o Hamas e que acabam atingindo o efeito colateral e mata crianças, mata mulheres, é real, a guerra é assim, né? Então, o Hamas está vencendo esta perigosa guerra de comunicação, que eu acho a grande novidade do mundo moderno em termos de armamentos bélicos, que é a guerra de comunicação. Então, essa é a realidade. Então, no futuro aí de 10, 20 anos, pode ser que a geografia política mundial mude mesmo.